Fala galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí embaixo, aperta o sininho, já deixa o like aqui no vídeo que ajuda muito o canal a crescer. Se você tem curtido os vídeos aí, esteja aprendendo bastante coisa. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para responder uma pergunta. Teve um amigo nosso aqui do canal que me fez uma pergunta que, na verdade, muita gente faz a pergunta sobre várias coisas do assunto, que são questões relacionadas à acústica, né? O meu intuito nesse vídeo aqui é discutir um pouquinho de alguns pontos, né? Acaba que eu comento aqui e ali em alguns vídeos ao longo do canal aqui, já comentei algumas coisas sobre acústica, mas para você entender um pouquinho de acústica é sempre importante você entender a base mesmo de construção do áudio, né? Como você forma uma onda sonora, como que uma onda sonora se comporta dentro de um ambiente fechado, propagação de ondas, enfim, tem vários assuntos que são interessantes para você começar a compreender de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais sólida sobre esse assunto de acústica, que acaba sendo um assunto meio misterioso, né? Eu considero dentro desse estudo do áudio o estudo de acústica tão misterioso quanto o estudo de masterização, assim. Parece que são áreas meio encobertas, assim, né? Que a gente fica tentando achar informação e tal, e as coisas ficam meio escondidas. Mas na verdade não, existem diversos livros aí sobre o assunto de acústica, existem cursos específicos de acústica. Na época que eu estava na faculdade lá nos Estados Unidos, na Berkeley, eu fiz uma disciplina muito interessante sobre acústica, tanto teórica quanto prática. Eu fiz um projeto bem interessante de análise acústica do teatro da Berkeley, que é o Berkeley Performance Center. De repente, quem tiver interesse pode digitar lá no Google Berkeley Performance Center, que vai ver é o teatro onde ocorrem shows, apresentações lá na Berkeley, e a gente teve um projeto muito interessante lá, que era para fazer uma análise geral acústica do teatro, fazer toda a medição de coeficiente de inteligibilidade, tempo de reverberação, análise do material das paredes e tal. E aí eu fiz um projeto até bem interessante, depois eu vou ver se tem uma forma de eu disponibilizar aqui no canal. Foi um projeto que eu fiz nessa disciplina, e foi interessante que o meu professor na época curtiu tanto o projeto que ele mandou escondido para a Sociedade de Acústica dos Estados Unidos, né, a Acoustical Society of America, e ele me inscreveu num concurso lá de estudantes da área de áudio, da área de acústica, da área de física e tal, e várias disciplinas, né, várias ciências que são relacionadas, que interagem ali com a acústica, e eu fui vencedor desse concurso em 2011, se eu não me engano. Ganhei uma medalha muito legal, ganhei diversos livros de acústica e tal. Eu vou ver se tem uma forma de disponibilizar para a galera aqui. Aí foi uma análise acústica bem interessante, assim, nada muito complexo também, né? Porque, obviamente, quando você pensa em acústica, e a gente tem consultores acústicos, né, engenheiros acústicos e tal, que daí é um estudo muito mais aprofundado dessa área de acústica, mas é muito importante você entender a fundação dos conceitos. E aí a pergunta que eu tive desse amigo nosso no canal foi o seguinte: Nando, pô, eu tô sentado aqui na frente dos monitores, né? Todo mundo já teve essa percepção. Aí você tá sentado, você tá ouvindo, o som tá legal. Aí você move sua cadeira, sei lá, 1 metro para trás. Você fala, cara, mas o som da minha sala muda completamente. Aí ele perguntou assim, cara, tem alguma forma de eu mexer na minha sala e tal para evitar isso? E qual que é a resposta para isso? A resposta é não, não tem como você mudar isso. Por quê? A primeira coisa que a gente deve entender é que a acústica é uma característica de uma sala, né? Quando você pensa assim, transmissão do som ao ar livre, você não tem problemas de acústica, quer dizer, ou você é minimizado, porque a primeira coisa que você deve entender, você não tem paredes para refletir. Os problemas de acústica começam a aparecer quando você tem paredes para refletir. Em ambiente externo, você tem outros fatores que vão modificar a transmissão do som, tipo temperatura, né, dependendo da umidade do ar, enfim, você tem coisas físicas que podem alterar como o ar vai se movimentar e como o som vai ser transmitido. Mas no caso de você ter problemas de reflexão, seria em ambientes fechados. Então, quando a gente compreende que a acústica é uma característica da sala, beleza, entendi que é uma característica. Então, quando a gente pensa em tratamento acústico, o que deve ficar muito claro na nossa cabeça é que o tratamento acústico é uma forma de você aprimorar o seu ambiente
para que a acústica dentro do ambiente seja melhorada, né? A grande questão é, será que quando você faz um tratamento acústico a sua sala fica perfeita, né? E a resposta para isso é não. Por quê? Porque a acústica quando você pensa na acústica, né, a gente está lidando com fenômenos que são muito complexos. A gente tem diversas fórmulas, a gente tem um estudo muito bem embasado, matemático e físico sobre acústica, e a gente consegue estimar diversas coisas com cálculos matemáticos. Por exemplo, tempo de reverberação de uma sala. Você faz cálculos baseados na área da sala, na área das paredes. Você leva em conta o material que compõe as paredes, você leva em conta o coeficiente de absorção do material que está nas paredes, e esse coeficiente de absorção ainda varia de acordo com a região de frequências. Isso é levado em conta no cálculo também. Enfim, você tem diversas coisas que você leva em conta e toda essa parte de acústica te ajuda a estimar, né? Te ajuda a estimar resultados. No entanto, na prática, é bem diferente, porque você consegue estimar um resultado, mas no seu dia a dia isso muda. Então, quando você faz um tratamento acústico numa sala, a grande questão é que você não deixa a sua sala perfeita, você aprimora a sua sala. Então, isso que tem que ficar bem claro. A primeira coisa é essa. E quando a gente pensa em aprimorar a sala, a gente volta lá atrás no estudo básico de ondas sonoras e tal. Para quem tiver interesse também em entender mais sobre ondas sonoras, comportamento de ondas, os conceitos básicos de acústica também, toda essa parte básica de teoria de áudio e conceitos de acústica eu apresento no meu curso completo que eu lancei essa semana. Para quem não conferiu, vale a pena dar uma conferida. O último vídeo que eu postei aqui no canal, e tem no meu site também. Só entrar lá, www.nandocostamusic.com/cursos online, tá? Tem tudo explicadinho lá. E um dos módulos que a gente aborda é esse módulo inicial de conceitos de acústica e teoria de áudio. A gente aborda isso de uma forma bem completa. O grande lance que você tem que entender é que toda esse esforço, né, da gente melhorar, da gente trabalhar com placas de absorção, de você trabalhar com difusores, de você trabalhar com ressonadores, de você trabalhar com bass traps, tudo isso é para você aprimorar a acústica. E num primeiro momento, né, a parte mais difícil que todo mundo já deve ter percebido é você lidar com os graves. E por que lidar com os graves? Porque geralmente tudo que você toca na sua sala, todo som que você toca, e você pensa na distribuição do espectro de um som, você sempre tem muito mais energia nos graves do que em outras frequências, né? E aí você entra toda na compreensão de ciclo de onda, enfim, como você percebe o som também. A grande questão é que a gente tem um problema maior de acústica quando você tem uma interferência muito maior nas ondas graves, né? E quando você pensa em ondas graves, você imagina aí coisas para baixo de 200 Hz, alguma coisa assim, tá? Então, quanto mais aprimorada é a sua sala em lidar com ondas graves, né? E principalmente no fenômeno que a gente chama de ondas estacionárias, que é um fenômeno que tem relação direta com o tamanho da sua sala, né? Então, o que acontece é que, dependendo das dimensões da sua sala, algumas frequências passam a se cancelar, né? Quando o som bate na parede e volta, ele pode voltar com a fase invertida. E quando a gente pensa em fase, ainda lidando dentro desse âmbito físico, acústico, né? A fase tem a ver com a porção do ar ali que a onda está fazendo a movimentação, a porção de compressão ou rarefação das moléculas de ar. Então, basicamente, no mundo físico, é como se você tivesse um ponto do ar ali dentro da sua sala onde moléculas vão estar sendo empurradas e moléculas vão estar sendo descomprimidas, né? Você vai estar empurrando e sendo empurrado. E o que acontece é que a onda sonora vai ter a sensação de estar parada, né? Então, basicamente, é isso que é o fenômeno das ondas estacionárias. E aí você pode fazer o teste na sua sala. A gente mostra isso aqui lá no curso também. Quando você cria uma onda senoide grave, por exemplo, e você anda ao longo da sua sala, você vai ver pontos onde parece que o som aumenta absurdamente e pontos que parece que o som fica quase mudo, fica muito baixo. Então é que você está passando em pontos onde você tem esses acréscimos
né, essa soma de amplitudes e pontos da sua sala que você está tendo um decréscimo de amplitudes, né? Então, o que acontece é que toda sala vai ter isso, tendo tratamento ou não. A grande questão é, quando você faz um tratamento acústico legal, né, e o ideal para você fazer um tratamento acústico ou é você estudar acústica, ou você contratar um profissional capacitado que entende, que trabalha com acústica, né? Então, quando você faz esse trabalho e aprimora de alguma maneira a sua sala, o que acontece é que você passa a minimizar os tipos de problema que você tem nas frequências graves. E quando você minimiza os problemas que você tem, principalmente nas frequências graves, o som, de uma forma geral da sua sala, começa a melhorar também. Obviamente, tem salas onde você tem que tratar também as frequências mais altas, né? Eu vejo isso comumente. Aqui na minha sala, por exemplo, todo o acabamento é de madeira. Então, eu tenho placas de absorção aqui para ajudar a eu tratar as frequências média, altas e altas. Porque se eu tirar isso aqui, essa reflexão da sala vai criar um som de média, alta e alta. É o famoso ringing que a gente chama, né? Que o som brilhante começa a bater e voltar e fica meio estalando, assim. Acontece quando você tem paredes lisas, né? Você tem uma sala de alvenaria e tal, e você não tem nenhum tratamento, você se perde totalmente com o brilho, fica tudo muito espirrado, o som tende a ficar mais estridente e tudo mais, né? Então você trata isso com absorção e trata também com difusão, né? Cada tipo de material com o seu foco. Então o grande objetivo é você minimizar esses problemas, né, no grave. Agora, o que acontece é o seguinte, em cada ponto da sua sala você vai ter, obviamente, uma característica sonora, né? Então, quando você pensa em melhorar a acústica, não significa que você está deixando a sua sala flat, né? Isso é que é importante ficar ligado. Você tem sempre na sala o ponto ótimo, que é o ponto que você vai colocar suas caixas de forma as caixas reagirem bem dentro do ambiente, porque obviamente também o ponto que você põe as caixas altera radicalmente a resposta das suas caixas. Isso eu falando na sala de mixagem. O lugar que você senta altera também a percepção. Então, cada lugar que você senta, você tem uma resposta espectral, e você não tem como prever isso exatamente, né? Porque cada sala tem um comportamento, a própria mobília da sua sala afeta isso radicalmente também. Então é bom a gente ficar sempre antenado com essas questões. O grande lance é, se você aprimorar a acústica da sua sala, você maximiza o resultado ao longo da sala, mas vão ter pontos, obviamente, onde o som continua ruim. Então tem sala, por exemplo, que no lugar que você está sentado aqui, que é o que a gente chama de sweet spot, o som tá legal. Quando você senta no sofá que o cara botou ali atrás, o som parece que tem uma vala no espectro em 100 Hz, por exemplo. Então o cliente senta, aí rola muito daquele negócio, cara, o baixo tá baixo, né? Ou sei lá, o bumbo tá estranho o som, porque o cara tá sentado num lugar que tem uma vala ali no espectro. Então até você achar o ponto mesmo onde você vai botar o sofá para o cliente ouvir, por exemplo, é interessante que você avalie, que você faça testes, ou que você consulte um profissional de acústica para você fazer esse tipo de avaliação. A gente levando esse mesmo assunto aqui para som ao vivo, por exemplo, quando você tem lá a empresa montando o sistema de som, fazendo o alinhamento do sistema de som, do PA e tal, aquilo ali é para você, da mesma forma, maximizar a relação entre o sistema de som e o ambiente, né? Aquilo ali leva em conta o ambiente, obviamente, porque você faz uma medição, você tem como utilizar softwares para fazer a medição, mas o grande lance é, você faz essa medição e essa calibragem no ponto que seria o sweet spot, entre aspas, que provavelmente vai ser o ponto onde a galera vai colocar a mesa de som ali no front of house, beleza. Então é um ponto médio, né? Seria um ponto médio de resposta. Então ali tá legal em diversos pontos do ambiente, do salão ou da casa de show, você vai ter uma resposta legal, assim, balanceada, tá? A gente dizer que uma resposta perfeita é algo muito relativo, porque o que é perfeito, né? Nem na front of house você sabe se a resposta vai ser perfeita, vai ser uma resposta boa para você poder fazer a mixagem e de forma que o som espalhe de uma maneira balanceada no local. No entanto, vão ter diversos pontos ali do salão, da casa de show, que você vai... o som não vai estar representado da melhor maneira ou do espectro da melhor forma, porque você tem interações entre as paredes. Depende também da quantidade de gente que está no local, depende do material que está no chão, o material que está lá atrás, depende da profundidade do salão, enfim, são tantos fatores
que o objetivo que você começa a entender dessa questão de alinhamento de som e tratamento acústico, até o tratamento acústico da casa de show também, tem muito mais a ver em maximizar ou aprimorar o rendimento, né, daquela performance sonora. Então é você tentar ter, na maior parte de pontos ali da sala, tentar ter um rendimento melhor ou mais balanceado. Mas isso não significa que a sala inteira é perfeita, muito pelo contrário, tem diversos pontos onde a acústica fica ruim. Imagina o cara paga lá, não sei, R$1.000 para ir lá no show do Paul McCartney, aí ele compra o ingresso, vai lá no Allianz Parque e tal, em diversos lugares a acústica vai ser muito boa. E por mais que a gente faça o trabalho de coloque caixas de delay e tente fazer uma cobertura o mais homogênea possível, vão ter pontos ali onde o som não vai chegar tão legal quanto o cara que está lá mais próximo do palco ou perto do front of house. Então isso é uma coisa que é uma característica acústica. Então a acústica é simplesmente uma propriedade do local, ou uma propriedade da casa de show, do ambiente que você estiver trabalhando ali, e você aprimorar a acústica tem a ver com você maximizar a resposta, né, ou ter uma resposta balanceada a maior parte de pontos possível. Mas, mesmo assim, em alguns pontos, você não vai ter uma resposta ideal. Por exemplo, eu já fiz diversos trabalhos, tive o prazer de fazer diversos trabalhos no estúdio da Elba Ramalho, no Rio de Janeiro. Eu sou um grande amigo do Luan, que é o filho dela, e é interessante que quando ele montou o estúdio, ele fez o tratamento acústico, inclusive com um profissional muito gabaritado e tal. O som ficou fantástico da sala, tanto da sala de mixagem quanto da sala de gravação. Resultado fantástico, e assim, tanto em termos de visual, tem uma questão de você ter os biombos, né? Tem biombos móveis na parede também, onde você consegue deixar de um lado mais absorção ou mais reflexão. Então, dependendo da aplicação que você faz, você tem como trabalhar as reflexões da sala de forma móvel, né? Isso é bem legal. Mas o grande lance é o seguinte: independente do trabalho acústico que você tenha na sala, a questão é que tem pontos da sala onde você vai ter sons excelentes para o instrumento que você está gravando e outros pontos não tão legais, né? Então, por exemplo, quando eu fui gravar uma batera lá, eu experimentei alguns pontos da sala e eu via que a batera se comportava de maneiras diferentes. Então, o que eu fiz foi selecionar a bateria ali e achar um ponto onde ela somava um grave mais legal no bumbo. Então, eu estava equalizando a batera no espaço, usando a acústica para moldar o meu som. Tem um vídeo muito legal aqui no canal, para quem não assistiu, que é onde eu mostro uma produção completa que eu fiz lá no estúdio do Emerson Nogueira, com a banda Blend 87. Eu falo algumas coisas da questão de gravação de bateria no ambiente também, vale a pena conferir lá. Mas é isso, você tentar achar o ponto. Mesmo numa sala super tratada, muito bem desenvolvida, né, por consultores e engenheiros acústicos, a grande questão é que, mesmo nessas salas, você ainda tem sweet spot para cada coisa. Por exemplo, quando eu vou gravar um cajon ou um instrumento que precise de grave e eu queira enfatizar isso, eu ir para o canto da sala é uma estratégia que eu uso o tempo inteiro. Gravar cajon, por exemplo, eu consigo dar um build-up nas frequências low-end, ali 60 Hz, 70, 80, simplesmente posicionando o cajon no canto da sala. Então eu estou criando um build-up com a sala, eu estou usando a sala a meu favor, eu estou criando uma ressonância dentro do ambiente acústico da sala. Então isso é utilizar o conhecimento acústico a favor da sua gravação. Se você está num ponto onde você tem grave cancelando, até o timbre da sua voz muda quando você anda na sala. Então, para você timbrar sua voz na gravação, não adianta ter o melhor mic do mundo, o melhor pré do mundo, e a sala não tem nenhum tratamento, e fica aquele som rodando ali. Então, eu recebo muito som para mixar, muito som para analisar, e eu vejo muitos erros assim de gravação de voz, né? O cara fala, eu tenho um microfone tal, eu tenho um pré da Avalon, tenho um conversor tal, e na hora que você vê o som da voz não está tão bem gravado. E aí você vai ver que tudo recai em cima da acústica, né? Então a criação do som tá no físico, você tem que ajustar o físico. Para quem não assistiu ainda, vale a pena também conferir tem um documentário do Dave Grohl, que é o Sound City, muito legal mesmo, conta a história do estúdio lá de Los Angeles, do Sound City. E aí eles vão comentando várias coisas do estúdio e tal, e eles falam sobre a sala de gravação, que eles fizeram vários discos muito consagrados, inclusive o Nevermind do Nirvana foi gravado lá. A grande questão é que
eu lembro que, não sei se é o Dave Grohl ou outro cara que tá falando lá no filme, ele fala assim, cara, essa sala aqui, teoricamente, ela tem tudo para ser uma sala horrível, para ser a pior sala do mundo para se gravar. No entanto, por alguma razão milagrosa da natureza, quando a gente coloca a bateria nesse ponto aqui, o som de bateria é monstruoso, né? E aí você vê os caras tocando lá, fazendo a gravação e tal, você fala, cara, que som animal. Então o que acontece? Por alguma razão, aquela sala, né, eu não sei exatamente como que foi feito o tratamento da sala e tudo mais, mas o que acontece é que é uma sala toda quadrada e tal, e tem um ponto que eles descobriram que é o sweet spot da sala, onde o som da bateria é monstruoso e excita a sala de uma forma onde você tem corpo, você tem massa e você tem toda a reflexão da sala em benefício do som, né? Então, é um exemplo de que, mesmo que a sala não seja ideal, ou mesmo que o ambiente não seja propício para uma coisa acústica teoricamente, você pode achar um spot ali onde você consegue criar o seu som e chegar no seu balanço, né? Você tem, por exemplo, diversas salas de concerto, diversos teatros que têm placas, né, acústicas móveis, onde você consegue alterar, por exemplo, o tempo de reverberação da sala para orquestras, dependendo do tipo de concerto, dependendo se é orquestra muito grande ou se é uma orquestra menor, você consegue alterar isso e de acordo com o repertório também, você consegue ajustar o tempo de reverberação. Se naquela mesma sala você vai ter uma palestra, você consegue colocar mais placas de absorção de forma a reduzir ainda mais o tempo de reverberação e ampliar o coeficiente de inteligibilidade da voz. Então, esse trabalho de acústica é um trabalho físico e diversas salas ao redor do mundo, principalmente salas multiuso, utilizam os fenômenos físicos a favor do programa de áudio que está sendo exibido ali, seja uma palestra, seja uma orquestra de câmara ou seja uma orquestra sinfônica. Então isso aí varia muito. Enfim, são muitos assuntos para abordar aqui sobre acústica, mas eu queria deixar aqui essa mensagem para todo mundo para filosofar e pensar em diversas dicas, tá? Se você curtiu esse conteúdo aí, já deixa um like, inscreva-se no canal agora mesmo, marca aí embaixo no sininho aí para receber as notificações. Se você não conferiu o curso completo online, vale a pena conferir. É muito conteúdo, 90 vídeos, mais de 83 horas de material, de aulas teóricas e práticas. A gente aborda, assim, infinitos assuntos lá. Corre lá no meu site, nandocostamusic.com/cursos online. Aproveite aí, já tem muita gente estudando lá e mudando a vida dentro do áudio. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!